Você sabia que na primeira semana de outubro acontece um feriado que a China para e isso pode impactar na sua importação? Se você quer saber mais sobre a Golden Week, fica comigo nesse vídeo que é sobre isso que vamos falar. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da China Link Trading. Meu nome é Lúcio Lage e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a Golden Week, em que temos o Chinese National Day, o Dia Nacional da China, Semana de Ouro na China. Então, tudo isso estamos falando desse feriado que acontece do dia 1º ao dia 7 de outubro. É um feriado considerado o segundo feriado principal na China, vindo depois apenas do Ano Novo Chinês, no Chinese New Year, que acontece entre janeiro e fevereiro ali, todos os anos. Então, e realmente os chineses levam muito a sério os feriados na China. A gente fala que na China, em geral, não tem férias assim, mas tem alguns feriados mais prolongados. Um feriado de uma semana que às vezes até se prolonga por um pouco mais que as empresas. Então, a China basicamente, ela para, Então, as empresas, as indústrias, a logística, Então isso tem um impacto que acaba impactando de certa forma no comércio exterior, na logística, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais, trinchar um pouco mais nesse vídeo. E essa é uma data que marcada para comemorar a proclamação da República Popular da China. Seria um equivalente aqui ao nosso 7 de setembro aqui no Brasil, Então, diferente da gente, eles comemoram com um feriado que é bem mais prolongado. O chinês é bastante nacionalista, então, no tempo que eu passei lá na China, então a gente vendo experiência lá na China, é uma época em que as ruas estão repletas de bandeiras, então por todo lado que você vai é cheio de bandeira chinesa e os chineses levam isso muito a sério. Então, o país basicamente para. É um momento em que as pessoas que vêm de outras cidades, do interior, para trabalhar nas grandes cidades, então imagina aqui no Brasil, as pessoas do Brasil inteiro que vêm para São Paulo para trabalhar. Seria uma época como se fosse um Natal, assim, nosso, em que as pessoas que moram nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, vão para suas cidades natal, para suas cidades de origem, para passar um tempo com a família. E como tem esse tempo maior, de uma semana, e a China é muito grande, territorialmente, então as viagens são muitas vezes demoradas, então muitas vezes por trem, avião, então todas essas linhas é um tumulto absurdo lá. E a gente vai mostrar aqui para você, através de algumas imagens, como ficam as estações de trem, os aeroportos e a cidade como um todo, que fica realmente uma muvuca em momentos, em épocas do ano como essa. Então é um período em que a China realmente inteira fica bem congestionada, Então os trens ficam lotados, os meios de transporte, os restaurantes, que é o momento em que todo mundo sai para comer fora. Então assim, a China fica bem agitada e a atividade comercial das empresas realmente desacelera. Agora as viagens para a China, as viagens comerciais, transmissões empresariais, em que a gente até tem essa experiência aqui na China Link, de levar as empresas lá para a China, estão um pouco parado por conta do fechamento das fronteiras e as limitações por conta da pandemia, por conta do Covid e tudo mais. Mas em momentos em que estava totalmente livre nessa questão e que a gente fazia viagens com frequência para a China em várias partes do ano, a gente recebia clientes lá para acompanhar em visita de fábrica, é um momento em que você precisa se programar. Então imagina você programar uma viagem para a China em uma época como essa. Então a gente sempre alerta os clientes, alerta os empresários que vão viajar para a China para se atentar a momentos como esse, como o Ano Novo Chinês, como a Golden Week na China, que são momentos em que as fábricas não funcionam. Então você basicamente teria uma viagem muito comprometida, se você está indo para a China para fazer negócios em uma época como essa. Então é importante ter isso no seu calendário para você se programar. E para você que trabalha com importações ou pretende começar a trabalhar com negócios com a China, você precisa ter isso em mente também, porque é o momento em que toda atividade comercial, logística, industrial é comprometida e é limitada. Então as fábricas basicamente fecham ou trabalham numa atividade muito limitada. Os portos, as empresas logísticas. Então tudo que tange ao comércio exterior, as operações com a China, vão ser comprometidas nesse período. Ponto bem relevante que impacta no nosso negócio de importação, no nosso negócio de comércio exterior, é com relação à mão de obra, porque é um período em que as pessoas, os trabalhadores das fábricas, das empresas, eles em geral estão viajando, estão indo para suas cidades lá, ou seja, fica tudo basicamente parado e você tem essa limitação para a entrega de uma produção, para a realização de algum serviço logístico, da realização de algum serviço de transporte, da fábrica até o porto lá na China, alguma parte portuária, os funcionários dos portos também, então fica tudo muito lento
ou praticamente parado nesse período. Você precisa se programar. Se você tem alguma carga urgente que precisa embarcar nesse período, é importante que você antecipe isso e se programe para que sua carga seja produzida e embarque antes dessa semana. Outro impacto também é com relação aos preços, principalmente do frete, né? Como os importadores já estão acostumados com esse período, né, que é um período em que a China para, nessa época também, em outubro, quem está acostumado a importar da China já está habituado a isso e já se programa antecipadamente. Então, no período que precede esse momento, em setembro, ali, né, no final de setembro principalmente, é uma época em que há uma demanda muito grande de fretes, há uma demanda muito grande de cargas saindo da China. Isso acaba também, de certa forma, impactando, aumentando um pouco mais o valor do frete, né? Então, uma vez que as empresas logísticas têm uma demanda muito grande, é uma lei de mercado de oferta e demanda, né? Acaba realmente tendo menos espaço nos navios e, com isso, o espaço acaba ficando mais caro para você fazer o transporte da sua carga também. Então, isso pode impactar um pouco no valor desse frete internacional. E além dessa questão de valores, há também, uma vez que há uma demanda muito grande por fretes e por embarques nesse período, há também uma dificuldade também em se conseguir o embarque, né? Então vai ter muita gente querendo colocar a sua carga naquele espaço limitado dos navios. Acontece nesse período também um congestionamento que acaba ocorrendo, de repente, uma dificuldade em você seguir um cronograma de embarques, né? Então são nesses momentos em que atrasam, então você tem uma programação de embarques e é uma coisa que foge, né, das empresas logísticas, é uma questão que só quem direciona isso são os próprios armadores, né, que são os donos dos navios, como Maersk, Hamburg Süd, MSC, os grandes players, os donos dos navios que realmente controlam isso. Então, o que a gente recomenda, né, é que você se programe com o máximo de antecedência possível. Evite deixar para a última hora ali, você se programe para que você consiga adiantar a sua produção, finalizá-la e para que você consiga iniciar esse processo de embarque em uma data um pouco antes do que o final de setembro, ali, para que você tenha uma margem ali de segurança. O ponto-chave aqui é organização, né? Então, para que você não tenha surpresas desagradáveis, prejuízos, é interessante que você se programe com o máximo de antecedência possível e entre em contato com empresas que consigam te assessorar nisso também, que tenham experiência nessa questão, que vão poder te alertar sobre essas datas, sobre o que fazer e sobre também como se programar para momentos como esse, né? Você programar a sua operação de compra da China. E é isso, pessoal. Mas e você? Já tinha ouvido falar da Golden Week? Já teve algum impacto? Você já importa? Já foi afetado de alguma forma pelos feriados lá na China? Comenta aqui pra gente. Aproveite também para se inscrever no canal e deixar o seu like aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.